Olá, boa tarde. É um prazer imenso estar aqui. Eu estou super bem acompanhada. A gente vai falar hoje de comunicação interna nesse momento ESG, e eu estou muito bem acompanhada com a Lívia, head de RH da Nexa, tá? E também com a Mariana Lemos, gerente sênior de comunicação da Unisys, tá? E a ideia aqui hoje é a gente trazer um pouco desses desafios todos, né, da comunicação nesse momento, que a gente não pode esquecer de forma alguma o que aconteceu nesse tempo, né? Então, eu queria dar um passinho para trás e lembrar, a gente vai falar muito de SD e comunicação, talent engagement, mas eu queria dar um passinho para trás e lembrar que, antes mesmo da pandemia, o Fórum de Davos trouxe essa questão das empresas terem um trabalho muito mais focado na sociedade do que no próprio shareholder, né? Quer dizer, um capitalismo mais de resultados. E aí, em 2021, quando o Fórum completa 50 anos, o Fórum de Davos faz um manifesto dizendo que agora as empresas precisam trabalhar muito mais elas vão ter muito mais futuro se elas trabalharem muito mais voltadas para a sociedade do que apenas para o acionista, né? E é nesse momento que essa questão do ESG, que já vinha sendo desenvolvido por muitas empresas, como é o caso até da Nexa, que trabalha com mineração na veia, ou também de empresas de tecnologia, que também, mas de maneiras diferentes, ganha uma relevância muito forte. Nisso tudo, surge, para a gente entender do que a gente está falando, surge uma pesquisa do UBS, feita em 15 países, incluindo o Brasil, que 69% dos entrevistados dizem o seguinte, que já era muito interessante essa questão de que você tem que privilegiar, e esse número aumenta para 75%. Agora eu vou trazer alguns outros dados, tá? A consultoria que eu trabalho ali, que fez uma pesquisa indicando, assim, para onde vai o talento em 2021. São 10, a gente tem aí 10 tendências, mas antes das 10 tendências, a gente tem 3 questões que são fundamentais para avaliar aí quais são os desafios. Uma delas é a inteligência artificial e a tecnologia, que com certeza a Mariana entende muito mais aqui do que a gente está falando, que está na veia. A segunda é a questão que a pandemia, que já vinha discussão antes, mas que a pandemia colocou muito forte, é a questão da mobilidade dos funcionários e a flexibilidade. E a terceira, que é o que a gente vai tratar aqui, é a questão da comunicação e o cuidado que a gente vai ter que ter para a cultura das organizações não se esgarçarem. Tá? Então, rapidamente, eu gostaria de mostrar uma tela aqui para todos nós fazermos uma reflexão. Acho que está todo mundo vendo. Tá? Isso aqui eu queria muito que todos nós pensássemos qual que é o desafio das áreas de comunicação, sendo que a cada minuto, esse mapa é de 2020, tá? O de 2021 só sai em agosto, que a cada minuto todos nós estamos sendo inundados com esse número imenso de informações. E aí, olha o que me chama muita atenção. Se a gente der uma olhadinha no Zoom, né, que é um número aí assustador de reuniões por minuto, a gente vai ver que o mapa, se a gente comparar com o de 2019, ele não existia, tá? Então, tem um grande desafio, tem um desafio imenso aí, eu vou deixar essa tela só mais um pouquinho para a gente pensar o quanto a gente é bombardeado com essas informações e quais os desafios da comunicação. Nisso tudo, eu vou trazer um outro tema, tá? Que é, quando a gente está falando de talento, e é uma coisa que tem crescido cada vez mais, que esse estudo da LIC detectou em todas as tendências, que é o funcionário ativista, o colaborador ativista. Não sei se vocês já ouviram falar disso, é aquele colaborador que está absolutamente ligado, relacionado com a causa, e o que ele quer? Ele quer que a empresa fale para fora também exerça dentro. E aí a gente tem um case aí que vocês devem lembrar, que ficou muito famoso, que foi o vice-presidente da Amazon se demitiu por um Twitter dizendo que a Amazon, e aí eu não estou aqui querendo trazer a Amazon ou falar mal, não é isso, foi um fato público,
que a Amazon era, apesar de pregar muitas coisas para fora, tinha problemas para dentro. E aí é o que é o nosso desafio. Então, eu vou parar aqui e pronto, e agora eu vou abrir aqui querendo comentar um pouco aqui, lembrando que a gente tem aqui duas áreas muito distintas e que, por isso, o painel tende a ser muito, muito rico, né? Uma área de mineração e a outra área de tecnologia. E aí eu vou abrir aqui falando para a gente começar, quais são aí os desafios que a gente tem pela frente e o que foi necessário para fazer, para engajar os colaboradores nesse momento de pandemia. Podemos? Sim, vamos lá. Bom, boa tarde, obrigada pelo convite, aí estar aqui com vocês, né, dividindo esse painel. Eu sou a Lívia, né, então trabalho aqui na Nexa, na área de RH aqui da Nexa, e comunicação interna é uma das áreas que está aqui sobre a minha gestão. E aí eu gosto de falar muito desse tema de SD, porque para mim ele tem muita conexão com a mineração, né, a gente vem de uma indústria que tem esse tema, né, desde quando a gente nasce, né, na mineração, né, todos os recursos naturais, que é o que a gente trabalha hoje, ele tem uma conexão enorme, né, então, quando eu olho, né, esse para o E, né, quando eu olho um pedacinho ali da sigla, quando eu vou para o S, a gente tem toda a parte de comunidade também, a gente tem um relacionamento muito grande com as comunidades nos lugares que a gente atua, né, inclusive tem lugares que a gente é a única empresa que está ali, a única fonte de renda, né, e aí quando eu olho o G, também tem toda a governança que o tema pede, né, então, assim, desde sempre a mineração é conectada com esse SD. Eu nunca descobri quem inventou essa sigla, né, quem que deu esse nome, mas eu agradeço muito, né, porque eu acho que para a gente da mineração foi muito importante para a gente conseguir comunicar de forma mais assertiva ainda tudo que a gente já vinha fazendo, né, então todos os movimentos que eu vejo acontecendo de outras indústrias, inclusive, para a gente já era algo que a gente precisava fazer, né, assim, a gente não podia fechar os olhos para isso. Então eu vejo muita conexão com o tema, eu acho que dentro aqui da Nexa, né, a gente teve um momento da gente conseguir conectar o que as pessoas faziam já no dia a dia e trazer essa questão da sigla aqui, então, o que significa tudo que a gente faz, né, e colocar isso numa caixa chamada ESG, e a gente tem um outro ponto, né, que você mencionou, Adélia, que para a gente, hoje, a gente chama aqui de pluralidade, né, que é a diversidade e inclusão, e para a gente também foi muito importante já estar nesse movimento. O movimento aqui dentro começou há 2, 3 anos atrás, né, e aí no momento de pandemia, a gente conseguiu potencializar o que a gente chama de cada um pode trazer o seu jeito, né? Então, assim, a gente vem com esse movimento, olhando, né? Aí não é só questão de gênero, não é só questão de identidade, né, de orientação e identidade sexual, não é só isso, mas as pessoas poderem trazer o mindset, né, as experiências de fora para dentro, né? E aí eu acho que tem também a ver, então eu estou tentando pincelar seus 3 pontos para depois a gente discutir sobre isso, até tendo uma visão aí da área de tecnologia. Mas quando eu trago a pessoa ser o que ela quiser, né, então, assim, eu trago ela inteira para dentro da organização, a gente consegue, de fato, ter um engajamento muito maior, uma aderência na cultura, né, e aí não interessa se eu estou fora, né, se eu estou online, se eu estou presencial, isso tem que permear, né, então eu vejo esse movimento do SD, aí a pluralidade dentro, aí também, obviamente, desse contexto, ela só nos ajudou, como comunicadores, eu acho, a trazer isso no momento de pandemia, né, porque eu não precisava mais falar sobre isso, ele já estava já dentro, né? Então, no momento que você, né, você traz todo mundo para dentro de casa, você simplesmente potencializou o que já deveria sempre existir, que é o estar sempre inteiro aqui, né? Com filho, cachorro, papagaio, sua obra hoje aí que está acontecendo. Então, a gente consegue trazer tudo isso para dentro das empresas, online, presencial, aí vai pouco importar, né? Então, acho que dos 3 temas que você trouxe, que a gente vai discutir aqui, essa para a gente é a realidade da mineração. Mari, quer comentar um pouquinho aí a realidade de vocês, porque é muito diferente ao mesmo tempo, né? Impacta diretamente aí que a gente estava comentando, né? Que a gente não tem tecnologia sem minério, a gente estava falando isso outro dia, né? Estava assim, acho que do ponto de vista de tecnologia, a gente está trazendo uma visão muito né, no meio desse furdunço que foi a pandemia, uma visão de paridade digital. Então, a gente fala em experiência, né? A minha experiência aqui em casa tem que ser a mesma experiência que o meu chefe está tendo lá no escritório do Texas.
Isso é muito importante para que todos nós tenhamos o mesmo ponto de partida. Então, não dá para a gente falar em comunicação sem dar para as pessoas as mesmas ferramentas para que elas tenham a mesma experiência, e isso passa muito por governança, né? Passa muito por uma cultura de comunicação dentro de uma empresa. E aí, Adélia, achei brilhante você trazer o funcionário ativista. Hoje a gente tem também um investidor ativista, né? Os investidores cobram essa sigla ESG como nunca antes. Isso dá lucro. E é muito bom que dá lucro, porque então a gente tem por que trabalhar cada vez mais, né, com esse impacto, né, ambiental, social ou com uma governança, né? E aí, acho que o nosso papel como comunicadores é ser um hub, entender o que existe, né? A gente tem essa sigla que é nova, as ações são antigas, né? Elas estão, as empresas vão se atualizando aí ao longo de suas jornadas, mas o que existe nas companhias que atende ao investidor ativista, ao funcionário ativista? Então, acho que a gente tem que ser esse hub e acho que no meio dessa pandemia eu descobri, fazendo esse trabalho de apuração, muitas coisas legais da Unisys. Eu estou há 1 ano e 4 meses agora na Unisys, mas a gente cavando as informações pôde conhecer algumas ações que fizeram muito sentido serem divulgadas e que atraem cada vez mais o funcionário que a gente quer ter, que é o funcionário ativista, quer dizer, essa pessoa crítica ao que está acontecendo no seu entorno. Então, alguns pontos muito legais que eu traria aqui para vocês. Em contato com a nossa área de RH, que, né, a área da Lívia, a gente descobriu que a Unisys tem uma prática brilhante, que é a do currículo oculto. Quer dizer, o currículo chega para o gestor da vaga sem orientação de gênero, então, e sem sexo, sem informação nenhuma daquele funcionário, daquela funcionária, e o gestor vai escolher as pessoas que ele quer conhecer, que ele quer entrevistar, pela experiência. Isso trazendo para a ação, né? E aí, você também mencionou essa questão da Amazon e falou, né, que o CEO se demitiu, apesar, né, de tudo que a empresa já fazia. E uma coisa que durante a pandemia foi muito intensificada aqui dentro da Unisys e que daí fica fácil de comunicar, porque é uma coisa obrigatória, foram os treinamentos anticorrupção, discriminação e assédio. E aí, trazendo muito para essa sigla, né, da governança, não vou dizer que eu acho que a melhor maneira de você implementar essa cultura é fazer esse top-down e transformar tudo isso em obrigatório. Mas eu acho que passa uma mensagem do que a empresa não abre mão. Então, eu acho que isso é muito importante de ser comunicado via nós, os comunicadores também, né? Quando você coloca os treinamentos anticorrupção, antidiscriminação e antiassédio como obrigatórios, você quer dizer que a pessoa que não tiver de acordo com aquilo, não entrar nessa cultura, não fizer parte e não agir de acordo com esses conceitos, ela não é bem-vinda. Então, eu acho que faz muito sentido, né, para nós comunicadores termos ações tão claras das empresas dentro desses pilares, né, de ESG. Ô Mari, tem um ponto que você trouxe, só queria complementar, que eu acho que é o que a gente também tem aqui como obrigação, assim, como comunicadores, é abrir os espaços de diálogo. Eu vejo que foi um movimento muito importante, assim, né, eu acho que não só os colaboradores, mas as pessoas que acompanham, de certa forma, as nossas empresas, né, porque a gente sabe que tem um público grande, a gente vê que essa conexão entre o que eu me posiciono e como isso interfere no dia a dia. Então, em políticas, na diferença de políticas que a gente tem que criar, os ambientes de diálogo que a gente tem que fazer, para a gente aqui dentro foi a virada, acho que de chave, de quando, de fato, isso permeou na cultura. Né? Então, a gente abriu diálogos, assim, a gente está no mês hoje LGBT, mas a gente já teve aí vários outros, a gente vai ter vários outros diálogos que fizeram sentido. Eu trazer as pessoas para falar sobre o assunto, que aí eu acho que é um ponto do funcionário ativista, né? É você dar espaço para as pessoas trazerem as experiências dela e como elas se sentem nesse ambiente para a gente evoluir junto, né?
E eu acho que é um negócio, assim, que para mim não tem volta, sabe? Assim, a gente já chegou, a gente conseguiu ir evoluindo até como sociedade, a pandemia, óbvio, ajudou para vários aspectos, a gente não voltar mais. As empresas que não se posicionarem, né, e não trazerem isso para a pauta de discussão e de diálogo, elas não vão sobreviver. Então, assim, o SD, ele é meio que, ele obriga todo mundo a fazer isso, que é o, acho que é o ganho que a gente vai ter, tanto para a empresa, né, que, óbvio, aí, como você mencionou, gera lucro, etc., como para a sociedade. Para mim, é onde a gente conseguiu chegar no ganha-ganha, né, e que eu acho que é a evolução até do capitalismo. Que é a questão de exigir mesmo, né? Que você deixa o reinício desse capitalismo, que eu acho que fora de Davos trouxe muito bem, essa questão do capitalismo para o stakeholder como um todo, né? Agora, eu queria pegar dois pontos, assim, a gente trouxe muito essa questão, né, do funcionário ativista, tem até o exemplo do CEO do Salesforce, que criou toda uma história para atender esse funcionário ativista, ele ainda fala assim, puxa vida, mas me perguntaram por que eu fiz isso. E ele falou, porque se eu não fizesse, eu não seria o CEO, né? Mas aí eu queria colocar duas coisas. Eu acho que a gente está falando aí, de alguma forma, de ESG, mas a gente está falando de propósito, né? O que a gente acho que está muito colocado aqui, que as empresas dizem, que a gente volta para a comunicação, elas têm que cumprir. E aí, a gente conversando para fazer esse fórum, eu acho que foi uma de vocês que trouxe, acho que foi a Lívia, a questão da descentralização. Então, eu queria, não sei se vocês conseguem contar rapidamente, como é que foi comunicar todo mundo nesse modelo, que eu acho que é uma experiência que pode ser muito rica, tá? Sim, eu posso comentar. Eu acho que assim, a gente vem nesse movimento de, né, acho que como comunicadores, a primeira coisa que a gente quer é centralizar, né, assim, a gente passar todo o fluxo da comunicação dentro. E eu acho que a evolução da comunicação é exatamente essa descentralização. Hoje, todos os líderes são comunicadores das empresas, não só os líderes, mas todos os colaboradores, de alguma forma, se comunicam internamente, externamente, e trazem isso. Eu acho que nosso papel como comunicação são das ferramentas, né? Eu acho que a gente tem que ter ferramentas hoje que possibilitam esse fluxo, não só de informação, mas também de comunicação. E a gente, por exemplo, usou aqui, ó, a gente usa uma plataforma que chama Workplace, né, que é do Facebook, como uma forma de você conseguir fazer essa descentralização. O que a gente traz como comunicação? As pautas estratégicas, né, para a gente hoje, e esse é uma pauta estratégica, né, então, assim, se eu pegar aqui o exemplo no anexo, 80% de tudo que eu comuniquei no ano de 2020 e 2021, né, se eu juntar aí esse ano e tanto, foi SD, foi pauta de pluralidade, de meio ambiente, de governança. Então, assim, é um foco muito claro da comunicação com esse viés estratégico e deixar permear isso na organização, dando as ferramentas necessárias, né? Dando, ó, até aqui onde cada um pode ir. E aí tem muito a ver, eu acho, com, né, com a questão do funcionário ativista, também da gente poder aprender. Muitas vezes vai escorregar, muitas vezes a gente vai ter que dar um passo para trás. Mas se a gente não possibilita esse ambiente, né, que traz de alguma forma esse diálogo constante, a gente também não evolui. Então, acho que como comunicação, nesse momento aí de pandemia e etc., que foi sua pergunta, Adélia, eu acho que o nosso papel é trazer as ferramentas, né? A gente deixar que essa descentralização de fato aconteça. Eu acho que no primeiro momento a gente ficou assim, nossa, como que a gente faz para segurar, né? Então, cada um na sua casa, cada um vivendo uma experiência diferente, como que eu seguro? E aí a gente viu que não adianta segurar, né? Então, você mostrou lá, cada um minuto você tem não sei quantos Zoom, não sei quantos reuniões, não sei quantos Twitters, você vai acontecer isso mesmo, né? Então, como eu faço para isso descentralizar, mas eu garanti que o que é estratégico está sendo bem, não só informado, porque a informação não vai adiantar em nada, mas bem comunicado. E aí que se garante a cultura, né? Então, a gente acabou, assim, de fato, tendo um papel mais estratégico dentro desse contexto como um todo, né? E eu acho que isso foi muito positivo, esse ganho... E é um caminho sem volta, né? Desculpa te interromper, mas é um caminho sem volta, né? Sem volta. E acho que a gente teve que reaprender como comunicação também, né? Então, acho que essa virada de você, então, abre as ferramentas, centraliza, dou os direcionadores do que é estratégico, e aí vou trazendo novas experiências, que não é mais só comunicado, né? Então, a gente está tendo que se reinventar, né? No que como que eu comunico, como eu chego na casa das pessoas de fato, com essas experiências que a Mari trouxe, né? Então, que tem a mesma experiência em todos os ambientes, com realidades totalmente diferentes. Equidade, né? Então, né? Quando você está no escritório, está num contexto igual, né? Está todo mundo ali dentro, num ambiente igual. Quando você você extrapola isso para sua casa, né? Aí quem está em casa hoje, você traz um outro ambiente. Então, como que a gente se comunica também nesse novo ambiente, né? E como eu sou efetiva nessa comunicação também? Eu acho que foi bom, a gente está 1 ano e meio já na pandemia, né? Então, assim, a gente tem vários aprendizados, eu acho que foram muito positivos aqui dentro.
E eu vejo que a gente, assim, quando descentralizou, pluralidade mesmo, assim, é um case que posso trazer rapidinho para vocês. A gente vem falando desse movimento há 2 anos, né? Mas já permeou na organização. Eu tenho um movimento já de áreas, trazendo diálogos de semana do meio ambiente, que não está na RH, não está na comunicação, está na própria área, na própria unidade. Você tem casos de você trazer fornecedores para dialogar sobre pluralidade, que é o time de suprimentos que fez, assim, não tem nada a ver, assim, a gente não, é mero espectador, entendeu? Mas aí eu acho que quando deu certo, né? Eu acho que é quando a gente conseguiu, de fato, ser um bom comunicador. E acho que, se eu puder te complementar até, é incrível a gente poder descentralizar, e acho que agora a gente assumiu um papel de influenciar, não só com pautas, mas trazer de volta os resultados das pautas que a gente está propondo e jogando ali nessas diversas ferramentas dentro da empresa, trazer de volta para a liderança e trazer com feedback, falando, olha, a gente quer falar de inclusão de mulheres, e ponto final. É isso que a empresa quer, é isso que a empresa pede, e é isso que a empresa é. Porque aí você vai descobrindo, né? Na própria Unisys, a gente apurou que mais de 70% da média liderança é composta por mulheres, mais de 33% da altíssima liderança é composta por mulheres, e a gente quer continuar falando sobre inclusão de mulheres, porque essas mulheres estão empoderadas, elas sabem da importância que elas têm ali dentro, elas trazem resultados, e aí é isso, a gente tem uma pauta, a pauta ela permeia tanto a alta liderança quanto as demais áreas e níveis da empresa, e a gente tem os assuntos e depois traz esses feedbacks mostrando os resultados desses temas que a gente joga ali, né? Então, são resultados em grupos que estão se formando, exatamente, são grupos diversos discutindo os mesmos temas, a gente pauta e depois traz os resultados para a liderança, pautando de novo e influenciando outras ações. Eu diria que hoje em dia a comunicação ela virou mais gestão de projetos, né? A gente pauta, a partir dessa pauta, os projetos vão nascendo e depois a gente vai coletando os resultados. Então, isso é muito bacana. Ó, vocês me deixaram, não vai ter jeito, eu vou ter que perguntar sobre isso. A gente estava conversando, eu não sei quem trouxe aqui no primeiro bloco, uma história muito bacana. Eu acho que a gente tem aí os cases, o que deu certo, a descentralização, né? Eu acho que esses hubs aí, podemos dizer assim, mini hubs que se formaram, quer dizer, que é o funcionário ativista que trabalha em prol da companhia, né? E querendo e trazendo isso para a companhia, mas tem um ponto que a gente estava conversando, eu acho que isso, quando a gente voltar, seja modelo híbrido, né? Tem gente que não vai voltar, mas quando a gente voltar é o seguinte, é uma frase do estudo que esse estudo dali que a gente chamou tão perto e tão longe, quer dizer, né? Eu estou na minha empresa ali, que é 1 ano e 4 meses, você também, e a gente estava comentando o seguinte, que nunca a gente teve, com tão pouco tempo, tão próximo das pessoas, e ao mesmo tempo tão longe, né? Que é a história de que agora, finalmente, essa obra parou, então eu consigo falar sem ficar preocupada com o microfone aqui, que é a história do gato passando na frente, a filha que vai entrar, e é isso mesmo, e aí, segundo aí todas as teorias, essa questão de estudar, não teorias, mas que se foi observado nesse estudo, é que, assim, isso também é um ponto que traz muita responsabilidade das empresas, para esse colaborador, que agora você conhece muito mais próximo. Então, eu não sei se vocês podem comentar aí um pouco, né, do ponto de vista de comunicação, ponto de vista de RH, porque parece que você tem também, aumenta a responsabilidade das empresas nesse sentido. Não consegui deixar de comentar, porque estava assim, o assunto estava quicando. Pode ser rapidinho, para depois a gente falar aí dos cases de sucesso e tal, porque daqui a pouquinho a gente passa muito rápido, gente, tá? Eu acho esse tema é um tema muito interessante, assim, para a gente, porque a gente fez esse movimento aqui dentro da Nexia, né, hoje a gente tem aí uma possibilidade de teletrabalho, né, então a gente já tinha a política de home office para as unidades, né, do corporativo, e algum pontualmente para as unidades operacionais, e aí a gente, depois da pandemia, a gente percebeu que foi isso, a voz da organização, né, dizendo, olha, a gente quer continuar nesse modelo, esse modelo funcionou para a gente, a produtividade está aí, a gente se sente mais seguro, então a gente já mudou para o modelo de teletrabalho, né, e com uma adesão voluntária, as pessoas podiam aderir ou não a isso. E a gente, para nossa surpresa, a gente teve uma aderência de 80% ao teletrabalho.
E aí, para mim, isso é o símbolo de cultura, que a gente estava falando lá no começo, que a gente quer deixar, né? Então, existe, obviamente, uma responsabilidade maior quando você conhece mais, mas você também dá ao colaborador essa responsabilidade dele, dizer, olha, isso aqui para mim funciona, isso aqui para mim não funciona, isso eu vou fazer, isso eu não consigo fazer, né? Então, eu acho que tem uma questão do que a gente fala da responsabilização também, que é o protagonismo. Ninguém mais quer ser uma... Eu não quero que só ditem regras para mim aqui. Eu acho que, lógico, existem as políticas, existem o que é uma convenção de valores dentro da empresa, mas eu também quero poder falar, eu também quero que me escutem, né? E aí, É quando você faz esse autonomia, né? movimento, A gente está falando de autonomia, né? exatamente. Então, tem uma responsabilização, você conhece mais. Mas eu não sei se eu chamaria de responsabilização. Talvez eu chamaria até de, assim, se aumentou essa barreira que você tinha entre pessoal e profissional. Né? Hoje você conhece as pessoas por inteiro, o que é muito bom para a organização. Eu, como RH, né, eu trabalho, eu tenho áreas, por exemplo, de remuneração e benefícios, eu consigo entender de fato que é um benefício que toca meu funcionário hoje, né, que toca meu colaborador. Mas, ao mesmo tempo, eu dou autonomia para ele, para me dizer o que funciona para ele. Você trabalhar no escritório, você trabalhar em casa, você trabalhar na unidade. Então, você dá possibilidades e eu acho que você dá flexibilidade, né? Então, assim, a gente individualiza de alguma forma o ser humano, que é único mesmo, né? Assim, a gente tem essa individualização. Como corporação, o que a gente sempre tenta é uniformizar, porque, óbvio, a gente faz esse movimento que para a gente é importante. Na pandemia, eu acho que a gente voltou, assim, a gente melhorou a questão da individualização. Então, você conhece mais seu funcionário, porque ele fala para mim, olha, eu tenho que buscar minha filha, agora eu não posso. Então, ela tem, sei lá, ela tem balé às 5 horas da tarde, eu tenho que buscar ela. E tá tudo bem. Antes as pessoas tinham que mentir, ou antes as pessoas se sentiam envergonhadas de falar isso. Quando se abriu esse diálogo, e para mim, sim, de novo, é um caminho sem volta, você consegue estar ali por inteiro. Quando você está ali por inteiro, você dá autonomia e aí eu acho que a questão não só de produtividade, mas da felicidade também de estar naquele ambiente aumenta muito. Então, eu acho muito, muito bom, assim, eu só vejo o ponto, esse é, para mim, o maior ponto positivo da pandemia, assim, sabe, tudo que a gente vem vivendo muito difícil no mundo, assim, a gente conseguiu abrir uma coisa que não vai voltar para trás mais. E aí, Mariana? Eu queria comentar, acho que com dados, a gente conduziu uma pesquisa também, uma pesquisa global, que para além de trazer essa informação sobre a paridade digital, quer dizer, né, a experiência igual em qualquer lugar que você esteja, revelou alguns dados, então a gente falou, né, será que volta, será que não volta? E na América Latina, 57% dos líderes dizem que planejam adotar um modelo operacional totalmente diferente, porque o objetivo é garantir a produtividade. E aí, acho que duas coisas que a gente comentou, que estão cobertas aqui, 83% dos funcionários dizem ser tão ou mais produtivos em outro lugar que não no escritório. E acho justamente por conta dessa coisa que a Adélia trouxe, né, da flexibilidade, isso virou, você trabalha a hora que você quer, o que é importante é o seu resultado. E aí, esse acho que é o dado mais relevante, pelo menos para mim, para a gente aqui, eu acho, a comunicação frequente e aberta da alta administração é o segundo critério mais importante para os funcionários. E para os líderes, eles querem o quê? Tecnologia, então eles querem que as pessoas tenham, né, infraestrutura para trabalhar e querem que as pessoas também tenham autonomia e tenham poder de tomada de decisão. Então, dentro da Unisys, é muito legal se ver como um reflexo também da pesquisa. A gente adotou, por agora, né, porque as empresas mudam o tempo inteiro, mas a gente adotou o modelo híbrido, mas grande parte das pessoas, eu inclusa, não volto para o escritório. Então, a minha casa virou meu escritório e realmente, né, acho que a gente, como comunicação, tem que aprender justamente a lidar com essas novas formas de modelo de trabalho e lembrar que a gente precisa descobrir meios de passar as mensagens para que as pessoas tomem ações rápidas, porque nada disso tem volta mesmo. Eu estou no mudo. Pronto. Agora eu fiquei com uma dúvida, vou mudar aqui o roteiro, mas assim, a gente vem falando muito de comunicação, de como foi, né, para dar um resumo aí do painel, primeiro da questão da responsabilidade das empresas, que já vinha
né, ou algumas mais, outras menos. O que isso a pandemia trouxe, né, quer dizer, a pandemia acelerou muito mais a responsabilidade aí nas 3 letras, né, no meio ambiente, na questão social e na governança. A gente falou muito da comunicação, mas eu vou colocar aqui um ponto que esse estudo traz, tá? Assim, a gente falou muito que não esgarçou, mas a gente não está, ou seja, a cultura organizacional não esgarçou, mas a gente está nesse modelo há 1 ano e 3 meses, e a gente sempre faz questão de, eu pelo menos sempre faço questão de lembrar, que a gente não está falando só de home office, né? A gente está falando, home office, foi um home office meio obrigado, por mais que já tivesse, não era nesse modelo. Como é que vocês duas veem essa questão do medo ou da preocupação, ou não encaram assim, do esgarçamento da cultura por falta de comunicação? Quer dizer, entendeu? Aquela coisa do olho no olho, do cafezinho, eu não sei se vocês sentem isso, como é que tá? Eu acho que era importante a gente trazer isso, e principalmente com essa questão, que essa questão central, que é os valores do SD, né? Que pegam, eu acho que o meio ambiente menos, mas a questão da governança e do social tem muito a ver com os funcionários e como a empresa se coloca, né? Aí, Mário, pode ir. Não, eu ia falar que não existe comunicação mais efetiva que o famoso tete-a-tete, né? O olho no olho, eu acho que falta, com certeza falta. E sim, estamos obrigados a ficarmos aqui nessa posição de enclausuramento, né? Até que venha essa bendita vacina, mas por isso a importância do modelo híbrido. Eu acredito que as empresas vão se adaptar, até as empresas como a Unisys e várias outras de tecnologia que agora tem esse home office vitalício aí, elas vão se organizar para terem seus escritórios ou escritórios remotos como hubs de encontros, porque a gente sabe que a gente aprendeu a fazer reunião mais rápida, né? Embora tenhamos aí 1 milhão de reuniões, mas a gente sabe que o olho no olho não tem preço. Uma comunicação de uma liderança conversando com você e se expondo um pouco, colocando ali seu sentimento, que é algo que acontece muito mais facilmente pessoalmente, ainda é a comunicação mais efetiva que existe. Agora, essa questão do home office forçado trouxe a questão da saúde mental, né? E a importância da gente se olhar como indivíduos também. E acho que isso foi um grande tema na comunicação desse último ano de pandemia, com certeza. Então, enfim, só jogando aí algumas informações, mas acho que faz sentido, sim. O olho no olho faz muita falta. Eu acho, assim, eu até falei outro dia sobre isso, assim, a gente vem falando muito, a gente tem 2 modelos, né? Então, hoje a gente todo mundo de casa, né, ou quem está na operação. Eu acho que a gente vai aprender juntos qual é o modelo híbrido que funciona. Eu até tentei pegar benchmarks, né, de empresas na época para olhar, assim, que empresas que já têm esse modelo híbrido estabelecido, que eu posso aprender com elas. Eu não consegui achar hoje, assim, nenhuma, ou você tem, é bem polarizado, né, ou você tem realmente empresas, por exemplo, de tecnologia, que já avançaram muito na questão do home office, né, do teletrabalho, e empresas que têm lá o full office, né, o tempo todo no escritório. Você tinha alguma coisa ali no meio do caminho de home office, 1, 2 vezes a semana, dependendo da legislação e de cada país. Eu acho que o modelo híbrido a gente não sabe como vai ser, né? E para mim tem a importância grande, que é a questão que eu falei da abertura do diálogo. A gente estando dentro de casa... Desculpa, eu concordo totalmente, eu acho que ninguém sabe, porque ninguém viveu isso, é novo. É novo. Então, como que eu acho que as empresas vão ter que aprender? Assim? Como que eu acho que é um movimento que vai ser positivo e a comunicação vai ajudar muito? Quando a gente abre espaço também da vulnerabilidade, né? Então, assim, desde o filho do CEO que aparece numa reunião, até alguém que teve algum problema que, né, enfim, teve que se ausentar ali, a gente passou por isso, a gente humanizou o ser humano, né, o profissional. Então, eu acho que isso vai ajudar bastante nesse modelo híbrido. E que eu acho que a comunicação vai ser muito essencial. A gente tem a questão da empatia, né? Imagina quando a gente chegar no escritório, por exemplo, meu time, eu vou ter gente em casa, na mesma semana que eu vou ter gente trabalhando no escritório. Aí eu vou estar lá também 1, 2 vezes por semana, dependendo do que eu precisar fazer lá, né? Então, a gente vai ter que ter a empatia de quem está em casa, assim, como que eu trago essas pessoas se sentirem aqui dentro também, para não forçá-las a estar aqui, porque é uma autonomia, né, que a gente estava comentando,
mas que eu estou dando todas as informações de maneira né, igual para todo mundo. Eu não acho que a gente aprendeu, eu não acho que a gente possa fazer benchmark com 20 empresas que já têm teletrabalho, isso ainda também não existe. Estando aqui no computador, você tem uma igualdade. O que eu acho que a gente perdeu nesse? Eu falo direto isso aqui para o meu time. A gente perdeu um pouco da sensibilidade da hora que eu desligo o computador. Né? Quando eu faço um feedback mais duro, ou quando eu tenho uma conversa mais difícil, eu desliguei, ninguém sabe para onde eu fui, se eu fui chorar no banheiro, se eu fiquei chateada, né? Minha expressão facial, eu não mostro aqui, corporal e facial eu não mostro aqui. Então, quando você está no escritório, você consegue sentir como a pessoa ficou, né? Então, tem essa sensibilidade maior. A gente vai ter que aprender como que a gente olha, né? Consegue capturar isso de uma forma virtual. Então, eu tenho que dialogar mais, porque eu tenho que voltar, né? Assim, se eu faço uma reflexão de um feedback duro que eu dei, que a pessoa sentiu, eu vou ter que voltar para essa pessoa e perguntar de fato, você sentiu? Né? Assim, eu achei que você sentiu de fato? E aí a pessoa também vai ter que ter a abertura e diálogo dentro da empresa para falar o que sentiu. Então, você imagina como eu diminuo a questão da hierarquia, né? Quando eu abro para essa fala, quando eu abro para as pessoas se sentirem livres de alguma forma para falar isso. Então, eu acho que a gente não sabe, assim, em resumo, né, que eu sei que nosso tempo está acabando. Acho que a gente não sabe, aprenderemos todos juntos. Espero daqui 1 ano, 2 anos, estar em um outro fórum para a gente discutir o que foi bom e o que não foi. Perfeito. Não sei se dá tempo, mas deixei aqui uma frase que me tocou muito, que eu ouvi, que foi da Natália Pasternak, que é essa grande cientista, que ela coloca uma coisa que é assim, que para mim, e aí o que mais bacana é que não somos nós comunicadoras, né? Porque você é comunicadora, você é RH, mas você faz todo esse papel, né? E ela coloca o seguinte: certamente os maiores aprendizados da pandemia é a importância de uma comunicação transparente e bem feita com a sociedade. Não é possível mudar o comportamento de pessoas sem uma boa comunicação, sem esclarecer o porquê das mudanças. E aí, quando eu ouvi essa frase dela no podcast, eu dava pulos de alegria, porque eu falei, finalmente veio uma frase que não é de um comunicador, né? Porque, Lívia, você não vale, porque você está aí fazendo comunicação, tanto quanto eu, né, a Mari? Então, mas assim, eu não sei se vocês querem fazer mais alguma consideração final aí, que o nosso tempinho está acabando. Gente, foi um prazer estar com vocês. Obrigada mesmo pelo papo e pela companhia. Eu queria agradecer também por esse momento. Eu acho que esse tema, esse dia a gente vai falar dele para sempre, assim, eu acho que a gente só vai evoluindo no tema, né, e como comunicação, aí como um dos chapéus que eu tenho aqui, eu fico muito feliz a gente poder dialogar sobre isso. Eu acho que, no fim, é o que a gente precisa como sociedade, né, não só como empresa, mas como sociedade. E eu termino com uma provocação. Para a gente conseguir comunicar, ESG precisa existir, né? Então, alguns dados que eu trago aqui, também muito rapidinho, as mulheres elas têm que trabalhar 448 dias para ganhar o mesmo que um homem ganha em 365. E os negros ganham 26,5% menos que os trabalhadores brancos. Equiparando isso, a gente consegue comunicar coisas muito boas. Então, só essa última mensagem. Obrigada. Como dizem, a jornada continua, né? A jornada continua. Gente, meninas, foi um prazer. Boa tarde a todos. Obrigada pela colonização. E não esqueçam da causa da Casa Lupo, colocando o QR Code, tá? Obrigada. Até logo. Tchau, tchau, gente. Um abraço. Tchau, Até. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.